Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula 7 de circuitos lógicos. Hoje falaremos sobre um método de simplificação de expressões booleanas chamado mapa de Carnot. Nas aulas anteriores aprendemos um pouco sobre o que é uma expressão booleana, o que é uma tabela verdade, como que eu posso sair da tabela verdade e chegar na expressão booleana e como que eu posso montar até um simples circuito lógico através de uma expressão booleana. Então hoje a gente vai comentar sobre o método onde a gente simplifica essa expressão. Até agora a gente trabalhou com situações básicas de expressões, mas existem expressões que são maiores, tem vários termos, vários elementos e a gente precisa simplificá-los. Então vamos comentar sobre o método. Primeiramente a gente vai iniciar com o método de duas variáveis. Então podemos observar aqui simplificação, método diagrama Veit-Carnot, duas variáveis. Existem outras formas de simplificar? Sim. Entretanto, esse diagrama é um diagrama mais simples de trabalhar, principalmente com duas variáveis, até três variáveis, é interessante ele. E também ele trabalha com simplificações com expressões booleanas mais básicas, mais simples. A gente tem outros métodos, são os métodos do postulado, também teorema de Morgan, de Morgan, assim dito, ele trabalha com simplificações onde temos umas expressões um pouco mais complexas. Falaremos também adiante, mas vamos iniciar pela simplificação mais básica. E depois nós iremos propor até uma atividade para vocês referente às simplificações. Então vamos lá, é um método de simplificação de expressões booleanas simples, usando de diagramas transpostos a partir da tabela verdade. Podemos extrair o diagrama diretamente da tabela verdade ou da expressão booleana. Então vamos começar aqui para vocês compreenderem passo a passo. Primeiro, se eu tenho duas variáveis, as nossas variáveis vão ser A e B. Quantos casos eu tenho? 2 elevado a 2, teríamos somente 4 possibilidades. Caso 0, caso 1, caso 2, caso 3. Então, iniciamos aqui com duas variáveis para não complicar muito, depois a gente vai para 3 variáveis. Então, este é o diagrama. A gente tem que montar um diagrama onde a gente vai ter todas as possibilidades possíveis. Aqui eu tenho A barrado na primeira linha. Ok. Então, eu tenho A barrado neste ponto. Ele interliga com a coluna 1, que é o B barrado, e interliga com a coluna 2, que é o B normal. Aqui eu vou ter o A na segunda linha, que interliga B barrado e interliga B normal. Então esse aqui é padrão, é uma forma padrão da gente desenhar o diagrama com duas variáveis. Ok? Então vamos entender. Eu poderia extrair gerar um mapa, um diagrama a partir da própria tabela verdade. Ou da tabela verdade gerar uma expressão booleana e da expressão booleana aplicar ele no mapa. Ok? Eu vou comentar aqui sobre transpor da tabela verdade para o mapa e depois a gente vai entender, vou explicar aí, até fazer um exercício com vocês, de chegar da expressão booleana e da expressão booleana a gente aplica o método no mapa, simplifica e depois chega no circuito lógico. Então vamos lá para a gente compreender passo a passo. Aqui eu tenho a tabela verdade. Vamos observar o seguinte. O mapa ele tem que ser feito de uma forma que eu tenha todas as condições da tabela verdade. No caso aqui só tenho duas variáveis, 4 possibilidades. Se fosse 3 variáveis já seria 8 possibilidades. Eu teria que ter um mapa com 8 quadrados aqui, que seriam as 8 possibilidades dentro da tabela verdade. Então, ó, como que a gente enxerga o mapa? A gente vai pegar sempre assim, ó, tem que interligar aqui, eu tenho A barrado nesta linha com essa coluna B barrado. Qual que é o caso referente na nossa tabela verdade? Se eu fosse transpor aqui da tabela verdade, 0 e 0 é o primeiro caso, A barrado, B barrado. Lembra na aula passada, a gente estava saindo de uma tabela verdade, e da tabela verdade
a gente chegava numa expressão booleana, onde a gente tinha uma saída aqui, saída S com determinados valores, ok? Isso a gente vai entender no nosso exercício adiante. Então essa saída, se eu tivesse uma saída com 1, onde eu tenho 0 e 0 na entrada, ok? O que eu teria que fazer aqui no nosso termo da expressão? Barrar os dois. Por isso que esse caso aqui, caso 0, é dito como o primeiro caso aqui da nossa tabela verdade, ok? E também segue uma sequência, né? Caso 0, caso 1. Então a gente primeiro faz a sequência na nossa linha, primeira linha, e depois passa para a segunda linha. Percebam que está na ordem. Caso 0, caso 1, caso 2 e caso 3. Então foi feita uma ordem para que a gente tenha todas as possibilidades dentro do diagrama de Carnot, ou o chamado mapa de Carnot, ok? Então podemos falar das duas formas, diagrama V de Carnot ou mapa de Carnot somente. Todos já vão conhecer, vão saber aí que ele é muito usado aí na eletrônica digital para simplificações. Então, caso 1, perceba aqui, ó, A barrado e B. Poderia ser esse caso, porque aqui eu tenho A barrado e aqui eu tenho B comum. Caso 2, A e B barrado. Eu tenho essa interligação, que é a nossa posição na tabela 1 e 0. 1 e 0. Caso 3, A e B, 1 e 1. Existem pessoas que preferem trabalhar só com a numeração, só 0 e 1, 0 e 1, e muitas vezes nem utiliza as letras. Como a gente usa o mapa, muitas vezes diretamente da expressão para o mapa, a gente vai explicar aqui para vocês usando letras, ok? Mas existe um método que transpõe da tabela diretamente para cá, eu poderia até usar, em vez de letras, somente zeros e 1. Só que aí fica um pouquinho mais confuso na maneira didática de pensar. Então vamos lá, vamos passar para a nossa expressão para entender aqui. Então eu tenho uma expressão, perceba, essa expressão ela tem 3 elementos, cada elemento aqui eu vou chamar de 1. Então quando a gente tiver um elemento aqui, deixa eu fazer um risco aqui para vocês. Ó. Então eu tenho esse elemento aqui, ó, que é o A barrado vezes B, ok? Vamos olhar aqui deste lado, A barrado vezes B. Eu tenho aqui, ó, A barrado vezes B, é o caso 1. Então é só a gente olhar aqui, aqui eu tenho A barrado, ok? E aqui eu tenho o B. Eles estão multiplicando. Então aonde que eu vou colocar o elemento 1? Aqui, ó, que é a união desses dois termos, ok? Então a gente pode dizer que aqui é uma referência ao A barrado e B. Tá? Então esse é o primeiro elemento. Se eu tivesse o segundo elemento, né, é o caso que eu tenho aqui, eu vou fazer da mesma forma. Eu vou pegar aqui, vamos lá, ó, só para vocês compreenderem aí. Então o segundo elemento, vamos colocar aqui de azul. Então eu tenho aqui, ó, A vezes B barrado. Aonde eu tenho A? Aqui, ok? Aonde eu tenho B barrado? Aqui. Aqui está nosso B. Então, qual linha e coluna que eu interligo os dois pontos? Então, vamos lá para entender. Linha, aqui, e coluna, daqui, certo? Então, eu tive essa interligação A e B barrado. Aqui formou o nosso número 1. Então, eu aplico isso no nosso diagrama, ok? Então, vamos lá entender mais um elemento. Vamos pegar aqui para ficar mais fácil, vamos fazer com verde agora, ok? A vezes B, nosso terceiro elemento. Então eu tenho A aqui, ok? E tenho B aqui, certo? Essa coluna, então, ela está interligando, primeiramente, aqui, que é o nosso A, ok? O A está nessa linha. E o B, naturalmente, está nessa coluna. Então aqui eu tenho o B.
interligo aqui. Aqui eu coloco o outro 1. Então perceba que cada um desse está referente aos nossos elementos dispostos aqui. Então este elemento aqui está aqui. Este elemento aqui está aqui. Ok? E este elemento A e B, A barrado e B, está aqui. Então eu tenho uma situação onde eu determinei cada um dos níveis lógicos 1 referente a um termo da nossa expressão booleana. Ok? E aqui onde eu não tenho, que é o A barrado com o B barrado, perceba que essa interligação aqui eu não tenho. Aí eu coloco 0. Ok? Então eu não tenho esse elemento aqui. Eu coloco 0. Tá? Então, a maneira da gente posicionar os níveis lógicos no mapa é desta forma. Ok? Então, vamos agora falar um pouco sobre como eu vou simplificar isso daqui. Primeiro eu posicionei os níveis lógicos 1 em cada posição aí dentro do nosso diagrama de Veith-Carnot. Então vamos lá, a gente vai agora entender um pouco sobre a simplificação. Então pessoal, para a gente compreender aí como simplificar, vamos então falar um pouco aqui primeiramente. A gente pode olhar aqui que a gente tem as posições referente aos termos. Então, primeira linha, primeira coluna, A barrado vezes B barrado, está aqui. Segunda situação, primeira linha, segunda coluna, A barrado vezes B. Então, eu posso colocar aqui o nosso nível lógico 1. Terceira situação, segunda linha, primeira coluna, A vezes B barrado. Quarta situação, ou quarto caso, eu tenho segunda linha, segunda coluna, ok? A que multiplica B. Se a gente olhar aí para quem estudou matrizes também, a gente sabe que isso daqui pode ser considerado uma matriz 2 por 2, ok? 2 elementos, 2 variáveis. Então a gente vai fazer a simplificação. A gente tem aqui 5 situações, onde a gente tem simplificação. A última não terá, vocês vão entender já por quê. Então, quando a gente trabalha com o mapa de Carnot, a gente vai trabalhar da seguinte forma. A gente vai pegar os termos e vai posicionar eles no diagrama. Ok? E aí a gente vai procurar uma quadra. Vou procurar se eu posso fazer uma quadra. Nesse primeiro caso aqui, eu tenho uma quadra com 4 níveis lógicos 1 permitidos. Aí eu tenho aqui, do nosso lado direito, central, eu tenho somente uma dupla, porque os outros 2 elementos aqui eu não tenho. Então esses 2 elementos serão zeros. Então aqui eu não consigo fazer uma quadra. Eu posso fazer um trio? Não. No sistema binário a gente sempre vai trabalhar ou dobrando ou dividindo aí por 2. Então eu tenho 4 elementos ou tenho 2, ou tenho um só. Se eu tivesse uma situação com 3 variáveis, eu poderia ter 8, um agrupamento de 8 números. Se eu tivesse com 4 variáveis, 16, 32, se fosse mais. Ok? Então é pensar sempre dessa forma em binário. Eu não consigo fazer trio, nem 5, nem 6, enfim. Então, para mim simplificar, eu tenho essa situação. Então vamos entender primeiro aqui nossa primeira simplificação, ok? E aí vamos passando uma por uma para vocês compreenderem como foi feito. Então vamos lá, nessa primeira a gente vai pegar aqui e vai fazer o agrupamento com 4 elementos. Uma quadra a gente vai formar aqui. Então eu pego aqui e vou fazer uma quadra aqui. Ó. Perceba aqui, ó. Tem uma quadra, ok? Esses 4 elementos saíram da onde? Dessa nossa expressão booleana aqui. Essa expressão formou esses elementos, ok? Vamos entender rapidamente aqui de onde surgiu, ó, A barrado vezes B barrado. Onde está isso? Está aqui, ó. Primeiro ponto da nossa tabela, primeira linha, primeira coluna, ok? Segundo elemento, mais A barrado vezes B. A barrado vezes B, está aqui, ó. Terceiro, A vezes B barrado. A
vezes B barrado. Então, esse elemento aqui, que é da segunda linha e primeira coluna, está aqui. E o quarto é A que multiplica B, A vezes B. Ok? Então, já entendemos aí de onde surgiu. Quando acontece isso, a gente une os quatro elementos. Então, vamos fazer a simplificação. Como que a gente simplifica? A gente vai olhar linhas e colunas. Então, vamos olhar aqui, ó, foi unido esses pontos, ok? B barrado e B. Então, se eu tenho nesta linha esses dois Bs invertidos um do outro, eu vou cortar eles, porque eu tenho uma quadra aqui, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, vou eliminar os Bs. Eliminei os dois, ok? Aí eu já não tenho mais B e nem B barrado na nossa expressão. Agora eu vou olhar aqui a nossa coluna, que é o A barrado vezes o A. Tá? Por que que eu vou olhar? Porque eu tenho uns aqui, ó, formando a coluna também, da mesma forma que a linha, porque como eu tenho quadra, eu vou formar tudo aqui. E vou fazer da mesma forma, como é A barrado com A, se eu multiplicar esses dois, teoricamente, eu não tenho nada, eu vou ter simplesmente 1, né, na nossa simplificação aí mais exata. Então, simplifiquei B barrado com B, A barrado com A, simplificamos tudo. Isso tudo aqui formou somente a expressão S igual a 1. Então, eu saí de uma expressão, por sinal um pouco extensa, S, que é tudo isso daqui, e ela se tornou simplesmente S igual a 1, porque eu tenho uma quadra onde eu fiz a simplificação de todos os elementos. Ok? Então, isso é uma situação para nós, onde eu eliminei todos os termos e a nossa saída é simplesmente 1. Então, vamos para a nossa segunda situação, onde nós temos aqui S igual a A vezes B barrado mais A que multiplica B. Vou posicionar no diagrama. Eu tenho aqui, esse ponto é A vezes B barrado e esse ponto é A vezes B. Ok? E os demais? Os demais não tem, então eu vou colocar nível lógico 0 aqui e nível lógico 0 aqui. Ok? Posso fazer uma quadra? Não, não é possível. Então aqui eu vou fazer uma dupla. Vou unir esses dois termos aqui. Ó. Tá? Então esses dois termos eu posso fazer a união entre eles. Aí vou olhar primeiramente a nossa linha. Então eu tenho uma linha aqui, ok? Essa linha, quais termos eu tenho diferente nela? Eu não tenho, eu só tenho o A, ok? Então eu tenho somente o A aqui nessa linha. Então eu vou manter o A. O A está aqui, mantive o A, ok? Agora eu vou olhar as colunas, porque eu tenho dois uns aqui, que pega os dois Bs. Coluna 1, coluna 2. E aí é o seguinte, se eu tenho Bs nessas duas condições, eles são invertidos um do outro, então eu vou cancelar. Vou cancelar o B. E o que vai sobrar na nossa expressão? Somente o A. Ok? Então a nossa expressão simplificada é S igual a A. Somente isso. Saímos de uma expressão com dois elementos, dois termos, multiplicando um com o outro e somando, e chegamos apenas em uma variável. Ou seja, isso está dizendo para nós que esse circuito aqui, essa expressão aqui em cima que a gente observa, simplificando, ela é a mesma coisa que A. Ou seja, se eu montar um circuito S igual a A e montar um circuito S igual a A vezes B barrado mais A vezes B, os circuitos são iguais, eles vão fazer a mesma função. Ok? Às vezes a gente se assusta porque fala, lá tem... Praticamente eu vou ter que usar algumas portas para fazer aquela expressão e aqui eu não vou usar nenhuma porta, né? Eu poderia usar só uma porta sim, S igual a A. Ok? Então vamos para a nossa outra situação, aqui embaixo nós temos aqui S igual a A
barrado vezes B barrado. Então, onde está isso aqui? Na nossa primeira linha, primeira coluna, coloquei 1 aqui, mais A vezes B barrado, nossa segunda linha, primeira coluna, coloquei 1 aqui. Os dois elementos que eu não tenho, eu vou zerar no nosso diagrama. Ok? Vou procurar uma quadra, não tem uma quadra, só tem uma dupla aqui. A dupla está entre as duas primeiras linhas e somente a primeira coluna. Vou olhar nas minhas linhas agora, linha 1, linha 2, e vou observar o seguinte, aqui eu tenho A barrado e A, posso cortar os dois. Então eu já não tenho mais A nessa expressão. Agora eu vou olhar a minha coluna 1, onde eu tenho os dois níveis lógicos 1. Ok? Aqui eu só tenho B, B barrado. Então o B barrado eu vou manter. Ok? Então perceba aqui que a nossa expressão ficou somente B barrado. Cortei o A, barrado e o A, e a nossa expressão simplificada ficou S igual a B barrado. Mais uma situação aí para nós. Agora vamos entender mais outra aqui ao lado. No lado direito, na extremidade, tem uma expressão A vezes B barrado, está aqui, mais A barrado, que multiplica B, está aqui, A vezes B, está nessa posição aqui a situação. Perceba que eu tenho agora 3 uns e apenas um zero. Vou zerar aqui o termo que eu não tenho. Tem uma quadra? Não. Então não posso fazer uma quadra. Posso fazer um trio? Não. Dupla eu posso fazer? Sim. Quantas duplas posso fazer aqui? Eu posso fazer uma dupla aqui. E posso também fazer uma dupla aqui. Ok? Então formamos aqui duas duplas. Eu vou resolver uma por vez. Então vamos resolver primeiro aqui essa de baixo, que formou aí na segunda linha, ok? Então a gente tem aqui, nesta linha a gente tem o que? Aqui o A, ok? Então eu tenho apenas a linha 2. Consigo cancelar esse A? Não. Então eu já até coloco aqui na nossa expressão A, ok? O A está aqui. Vamos olhar agora as colunas nessa dupla aí. Tenho coluna aqui e coluna aqui, ok? Eu tenho B e B barrado, então eu posso cancelar eles. Ficou só o A, olhando aqui primeiro, ok? Agora vamos olhar aqui, ó, a nossa segunda coluna. Segunda coluna e que pega as duas linhas, A barrado e A. Então vamos olhar aqui primeiro, ok? A gente pode até usar uma outra cor para ficar mais fácil aí. Então vamos lá. Vamos olhar aqui e aqui, ok? Então estou olhando primeiro as nossas linhas. As nossas linhas agora tem A barrado e A normal. Eu posso cancelar eles, ok? Cancelei. Quem que vai sobrar para nós na nossa segunda coluna? O B. Então aqui o nosso B vai sobrar nesta. Agora a gente está vendo aqui, ó, ok? Então o B, eu tenho ele. Vai sobrar o B. O A eu cancelei. Então se eu cancelei o A, vai sobrar somente o B. Eu vou fazer o seguinte aqui. A nossa expressão vai ficar A mais B. Ok? Então essa é a nossa expressão booleana simplificada. Então às vezes com 3 é um pouquinho mais confuso aí, tentei fazer passo a passo para ajudar vocês aí. Então se atentem, tomem mais cuidado, porque a gente tem 3 elementos onde a gente formou duas duplas. Ok? E aí gerou uma expressão um pouquinho maior do que as outras aqui do lado, que a gente observou.
Então perceba aí que essa expressão ficou um pouquinho maior do que essa daqui, tá? Mas é uma expressão aí que é possível, dá para a gente entender, não foi tão complicado assim. Então essa é a nossa expressão referente a esses elementos. S igual a A mais B. Isso aqui é exatamente igual a essa nossa expressão aí em cima, ok? Então, tanto essa embaixo quanto essa em cima faz a mesma função, só vai ter circuitos diferentes aí, a de baixo com um circuito bem mais simples, ok? E aí vamos também entender uma outra situação aqui, que não está desenhado, que é esse nosso gráfico aqui, ó, eu deixei ele do lado aqui para colocar uma outra situação que não está aí, mas que é possível. Vamos supor que eu tivesse uma expressão booleana e essa expressão ela me desse os termos aqui. Ó. Eu tivesse um aqui e tivesse um aqui. Ok? Os outros dois termos eu não teria, nível lógico 1 teria 0. Tá? Se eu tiver essa situação, eu posso fazer a dupla em diagonal? Eu poderia fazer a dupla desta forma aqui, pegar esse 1 e circular? Não, não posso. Ok? Nos diagramas de Veit-Carnot, a gente faz sempre a dupla ou a quadra, enfim, respeitando o quê? Um termo do lado do outro. Eu consigo fazer aqui, ó, circular eles, porque eles estão na horizontal. Consigo fazer aqui que eles estão na vertical, consigo, ok? Aqui perceba que eu fiz dois termos, um na vertical e outro na horizontal. Eu não peguei a diagonal para simplificar. Então eu não posso pegar essa diagonal aqui para simplificar. Isso quer dizer o quê? Que aqui eu vou ter que circular esses termos separadamente. Eu tenho aqui um elemento e aqui eu tenho outro elemento. Ok? Isso quer dizer o quê? Que o nosso S não vai ter simplificação. Tá? O S vai ser igual a... Vou formar aqui. Ó. Vamos entender aqui. Primeiro elemento, qual que eu tenho aqui? A barrado que multiplica B, certo? Então eu vou colocar ele aqui. Ó. A barrado, ok, que multiplica o B. Então, eu formei esse termo aqui, que é o mesmo que saiu da expressão booleana, porque eu não estou simplificando nada aqui. Então, isso tudo aqui, né, a gente vai fazer mais, ok, mais o nosso outro termo. Vamos olhar o nosso outro termo aqui, que é A, que multiplica B barrado. Então, eu vou colocar ele novamente lá. A, ok, que multiplica o B barrado. Então, temos aqui. Ok? Então, posso fechar aqui e fecho aqui. Então, eu não tenho simplificação nessa situação. Então, isso aqui, quando acontecer assim, eu não posso unir eles e fazer o corte, né? Unir aqui a diagonal e, de repente, cortar os Bs e sobrar só o A. Se fizer dessa forma, está errado. Não é permitido aí neste método. Somente horizontal, vertical ou uma quadra, no caso de diagramas Veit-Carnot com duas variáveis. Ok, pessoal? Então aqui a gente tem basicamente uma expressão sem simplificação, neste caso aqui. Tá? Seria essa situação que a gente colocou aí para vocês. Agora a gente vai verificar um exercício. Esse exercício a gente vai sair de uma tabela verdade, chegar numa expressão booleana, e da expressão booleana a gente vai para o mapa de Carnot, esse de duas variáveis, vamos simplificar, e depois da simplificação a gente vai fazer o circuito lógico.
ok? Como a gente já passou por todos esses passos, aí vai ficar mais fácil aí de vocês irem entendendo o porquê das outras aulas também, que a gente particionou as aulas e agora já fica uma aula mais integral, ok? Então vamos assistir com calma aí a resolução de um exercício e depois vocês também vão ter propostas aí de exercícios para fazerem, ok? Então vamos lá para a gente entender um pouquinho melhor aí. Pessoal, vamos lá. Aqui a gente vai resolver um exemplo de uma simplificação pelo método de mapa de Carnot. Vamos lá. Aqui no nosso exemplo nós temos uma tabela verdade de uma determinada situação. Para nós o mais importante vai ser extrair a expressão booleana dessa tabela verdade. Então vamos lá. Extrair a expressão booleana a gente já estudou. Se eu tenho uma determinada tabela verdade, eu vou usar as saídas de nível lógico 1 para conseguir extrair a nossa expressão booleana. Então vamos lá. A nossa expressão booleana extraída aqui ficará A que multiplica B barrado, porque aqui nós temos 0, 0 e a saída em 1. Então eu tenho que barrar esse termo. Aí vou para o próximo termo, A que multiplica B. Quem que vai ser barrado? O A, porque aqui é 0. Então A barrado. Aqui eu não faço o termo, porque é 0. Eu só vou usar os termos em 1. A que multiplica B. Ok? Não preciso barrar nenhum deles aqui, porque aqui os nossos sinais já estão em 1. Então, 1 e 1, eu tenho 1 na saída. Ok? Então vamos lá, nossa expressão booleana vai ser S igual A vezes B barrado mais A barrado vezes B mais A vezes B. Ok? Então, essa é a nossa expressão inteira. Poderia pegar e desenhar um circuito lógico com ela. Entretanto, a gente vai fazer a simplificação aqui pelo mapa de Carnot. Como a gente estudou aí nesta aula, vamos resolver o exercício então, simplificando. Nós vamos pegar essa expressão, vamos colocar ela no mapa de Carnot e simplificar ela usando a nossa análise aí. Então vamos lá. A barrado vezes B barrado. Eu vou olhar aqui no nosso mapa, onde está o A barrado? Aqui, e aqui o nosso B barrado. Então, na onde a gente tem a interligação entre eles, eu vou colocar o 1. Ok? Que é exatamente esse 1 aqui. Ó. Essa aqui é a condição do nosso caso 0 e 0. Lembrando lá na nossa explicação. Então, próximo termo, mais A barrado vezes B. A barrado vezes B. Então, ó, aqui é onde eu interligo essa situação. Vou para o próximo termo. A que multiplica B. A que multiplica B. Então, aqui é a nossa ligação de coluna e linha neste ponto. Ok? Aí, coloquei os três termos da nossa expressão. Eu vou verificar se eu consigo fazer uma quadra aqui. Não consigo, porque aqui eu sei que é 0. Eu completo, né, o nosso diagrama com zeros. Uns nas situações estabelecidas e o 0. Essa tabela toda vem para cá. Então lembrando que a tabela verdade ela vira um mapa de Carnot para que a gente simplifique. Então vamos lá, eu não consigo fazer a quadra, mas consigo fazer as duplas. Qual dupla eu consigo fazer? Eu consigo fazer dupla aqui e dupla aqui. Ok? Então vamos fazer a simplificação. Nossa simplificação aqui, como que a gente enxerga a simplificação? Eu tenho essa dupla aqui nesta linha. Eu tenho A barrado aqui, B barrado e B. O que é inverso aqui? Os Bs. Eu posso cortar os dois Bs, B barrado e B,
eu elimino ele e vai sobrar para nós somente o A barrado. Então eu vou colocar aqui A barrado. Ok? É dessa forma que a gente analisa e faz a simplificação. Começa por aí. Então aqui, ó, esse par eu já eliminei. Esse par que era basicamente isso daqui mais isso daqui, se tornou apenas A barrado. Ok? Agora eu vou analisar esse outro par. Esse outro par, se a gente olhar, ele está numa coluna. Essa coluna, eu tenho aqui B, somente B. E aqui eu tenho A barrado com A, nesses dois aqui. Então eu poderia eliminar os dois A's e sobrar somente o B. Aí eu vou fazer assim, mais B. Ok? Então, é assim que a gente chega na nossa simplificação. Então, esse S simplificado ficará S igual a A barrado mais B. Então, essa é a nossa nova expressão simplificada pelo método de Carnot. Eu posso desenhar o circuito lógico agora? Posso. Qual que seria o nosso circuito lógico para ficar de uma forma mais simples, né? Ao invés de eu usar um circuito com toda essa expressão, eu posso usar um circuito somente com essa expressão aqui, ó. S igual a A barrado mais B. Ficaria mais simples. Eu teria aqui A e B. Posso fazer aqui, ó, nosso barramento. Então, pessoal, desenhando o circuito agora a partir da nossa expressão. A barrado, eu pego aqui do barramento. O nosso A vai passar por uma porta não. Ok? Mais o nosso B. Vamos pegar o B agora aqui e levar até uma porta. Ou que vai sinalizar a nossa soma. E aqui nós temos o nosso S. Ok? Então vou representar para vocês o que aconteceu. O A passou por uma porta não, se tornou A barrado. Aqui eu tenho o B. Ok? E na nossa saída final, nós temos A barrado mais B. Esse é o nosso S. A barrado mais B. Ok? Então, nós temos um circuito mais simples a partir dessa expressão simplificada. Poderíamos ter um circuito maior? Sim. Mas a função desse circuito vai ser a mesma deste aqui. Então, por isso que a gente simplifica, para que a gente tenha lógica. Menos portas lógicas, eu vou ter menos circuito integrado e vai ficar muito mais fácil para a gente analisar esse circuito. Ok? Então a gente aprende primeiro a chegar num circuito mais complexo, depois simplifica ele para ficar mais fácil. E aí vocês também, a gente vai passar alguns exercícios e também uma pesquisa para que vocês pesquisem os outros métodos de simplificação, que também falaremos nas próximas aulas, que vai ser o método do Teorema de Morgan e também os postulados e complementos aí que a gente tem. Então vai ser uma atividade de pesquisas para vocês. E passaremos para vocês alguns exercícios referentes ao mapa de Carnot de duas variáveis. Lembrando que a gente só tem duas variáveis nesse exercício. Temos também 3 variáveis, 4 variáveis, ok? Então, vamos lá para vocês compreenderem os exercícios. Então, pessoal, agora aqui após a resolução do nosso exercício exemplo, nós vamos propor para vocês alguns exercícios de fixação e também para complemento da nota V2. Lembrando que estamos aí na aula 7, tivemos alguns feriados na segunda e terça, e alguns professores aí ficaram um pouco defasados em relação às aulas.
Então, como é a aula 7, temos que ter uma atividade aí para complementar lá na nota de vocês. Fizemos já a V1, agora vamos fazer a V2. Então, alguns professores usarão esses exercícios, outros não, usarão outras atividades aí que será passada para vocês para contemplar essa nota V2. Por isso, o descritivo aí, exercício tanto como fixação, como também para uma nota, para gerar um somatório de nota. Então, simplifique as seguintes expressões booleanas e desenhe os circuitos lógicos simplificados. Então, vocês vão pegar essas expressões, exatamente como exercício. O exercício ainda teve algo mais, que foi da tabela verdade. Partimos da tabela, foi para a expressão, da expressão simplificou e depois gerou o nosso circuito lógico. Ok? Vocês vão pegar a expressão já pronta, vão simplificar pelo diagrama de Carnot, colocando lá os níveis lógicos e depois fazendo os agrupamentos. E chegarão a uma expressão menor, a não ser que não tenha simplificação, aí vocês vão usar a própria expressão, caso não tenha simplificação. Lembrando que se simplificar tudo, a gente tem um circuito equivalente, né? S igual a 1, igual foi dada a explicação. Então, façam com calma, tranquilidade. Se tiverem dúvidas, perguntem aos professores. E, ao término, passem isso a eles para que eles possam corrigir. E se for utilizado como uma nota V2, eles irão falar para vocês as notas e vão também postar lá no portal para que vocês tenham acesso a essa nota. Lembrando que a gente está na aula 7 e temos que ter a V2 e a V3 só vai ser na 10ª aula, que é a última aula, assim como foi descrito já no início para nós. Ok? Então, chegamos aí ao término da nossa aula de hoje, onde vocês têm aí os exercícios propostos. Então, bons estudos e até a próxima aula. Qualquer dúvida, só entrar em contato conosco.